Caro ouvinte do programa Hora da Família, eu sou Cláudia e tenho a alegria de estar uma vez mais com vocês. Hoje a gente está trazendo um tema muito especial, iniciando o nosso mês de agosto. E a gente entra em sua casa nesse nosso momento de oração, de reflexão, de música, e sempre com temas essenciais para a nossa vivência cristã, mas sobretudo para a nossa vivência enquanto família. E hoje a gente está trazendo um tema que vem do Evangelho muito especial, que retrata a transfiguração de Jesus. Por que a gente está trazendo esse tema hoje? A gente está abrindo o mês vocacional e veio como providência, porque a gente vai entender ao longo do nosso programa com mais profundidade esse tema e por que a gente está trazendo nesta data, no mês de agosto, em que a gente vai estar aqui no Hora da Família, trazendo a questão vocacional, pensando nas vocações e na beleza de cada vocação. E a gente hoje vai olhar para o nosso mestre, nosso modelo e exemplo, para a gente entender a essência da vocação. Mas antes de nós adentrarmos propriamente esse tema, eu quero ouvir e vai se apresentar também, porque eu vou dialogar hoje com o meu querido Abel. Então ele vai se apresentar e já trazer também a sua introdução sobre esse tema tão especial e tão caro ao nosso coração. Bem-vindo, Abel. Obrigado, Cláudia. Olá, caro ouvinte que nos acompanha aqui pela rádio Vida Nova FM. Eu sou Abel, seminarista da Diocese de Guanhães, sou natural da cidade de Sabinópolis. Eu estou cursando o meu 6º ano no Seminário Provincial de Diamantina, no qual nós, seminaristas de Guanhães, fazemos a nossa formação. E hoje nós estamos aqui com vocês e vamos meditar sobre a transfiguração do Senhor. Esse assunto veio porque o mês de agosto, mês das vocações, nós celebramos no dia 6 a festa litúrgica da transfiguração do Senhor Jesus. Nós meditamos esse evangelho e podemos refletir também como ele nos fala hoje para a nossa vivência religiosa, para a nossa vida e por que a partir dele nós compreendemos a nossa vocação. Falando de vocações, aqui nós falaremos hoje então sobre a nossa vocação primeira, a vocação originária de todo ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Jesus Cristo, seu Filho. Essa festa da transfiguração do Senhor é celebrada desde o século V no Oriente, porém aqui na Igreja do Ocidente veio mais tardiamente no século XV. E a passagem vem a partir do Evangelho. Os 3 evangelhos sinóticos falam dela, mas nós leremos então, para o ouvinte nos situar aqui, o Evangelho de Lucas. E diz assim: Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e entraram dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir desse evangelho, nós meditamos o que essa teofania, essa expressão de Deus ali, tem um significado para cada um de nós, para aqueles discípulos daquela época e para a igreja hoje. Nós precisamos situar que essa passagem da revelação no Monte Tabor, ela ocorreu após a profissão de Pedro, no qual ele diz que Jesus de Nazaré era o Cristo, o Filho de Deus, e também após o anúncio da paixão, que Jesus anunciou aos seus discípulos que iria sofrer e morrer em Jerusalém. E para eles era muito difícil conciliar a imagem do Messias vitorioso que Israel esperava para libertar o povo de Israel,
com a paixão e a morte de Jesus, que era um aparente fracasso. A revelação no Monte Tabor conciliaria, então, a identidade messiânica de Jesus com a sua missão vicária, o servo sofredor profetizado por Isaías. Ainda para nós hoje, é difícil conciliar essas duas imagens, de um líder Messias que vai promover a paz e a libertação de Israel, mas ver esse líder preso, condenado e pendurado numa cruz. Mas a partir do mistério pascal de Cristo, nós compreendemos então a missão dele, como ele pôde vivê-la na sua glória e transmitir a todos os povos essa mesma libertação. Jesus então leva os 3 discípulos a fim de superarem as contradições e adentrarem no mistério pascal, compreenderem a sua morte e a sua ressurreição. Essas mesmas testemunhas estariam presentes depois na sua paixão, bem como foram testemunhas da sua ressurreição. No alto do monte, que era um lugar próprio do encontro com Deus na tradição judaica, ocorre a teofania, na qual Deus atesta a identidade do seu Cristo e concede-lhe autoridade, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o." Isso na presença de Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas na tradição judaica. Trata-se então da revelação mais importante sobre Jesus. A sua divindade é declarada ali não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Os elementos dessa revelação demonstram a continuidade da antiga aliança com a nova aliança. Ali estavam presentes Moisés e Elias, que eram colunas da antiga aliança, e agora as testemunhas da nova aliança, que são os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que representam todos os apóstolos de todos os tempos, representam a igreja hoje. Diante da ordem de Deus para ouvir-o, impossível não se lembrar do livro do Deuteronômio, no qual se diz a célebre passagem, no capítulo 6, versículo 4, "Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Deus." E ainda, no mesmo livro do Deuteronômio, "Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nessa lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma." Ouvir e colocar em prática é o mesmo que acolher e viver os mandamentos de Deus, cujo único objetivo é a verdadeira felicidade do homem. E às vezes nós temos dificuldade de acreditar nessa verdade, que o fim dos mandamentos de Deus é a nossa felicidade, para sermos verdadeiramente felizes, pois se acreditássemos nisso, nós nos empenharíamos melhor em obedecer e em viver tais mandamentos. A Jesus, portanto, Deus concede a autoridade de anunciar sua palavra. E assim diz o Evangelho de João: "Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele." Jesus, então, é o autêntico revelador do Pai e desconstrói todas as equivocadas imagens que os homens possuem de Deus, por mais religiosos que sejam. Ele confrontou os sacerdotes e mestres da lei de sua época, devido à superficialidade e à interpretação equivocada que esses tinham da lei divina. Jesus apontou que a essência da lei é o amor, a compaixão e a misericórdia, o único caminho para a realização plena do ser humano. Ele enfrentou o desprezo e a condenação a fim de ser fiel à sua missão de anunciar o amor e a salvação de Deus ao mundo. Ele não renunciou a tocar os sofredores que encontrou pelo caminho. Tocou-os, curou-os, restituiu-lhes a dignidade, reintegrando a vida. E pela sua encarnação, oferece a cada pessoa humana a possibilidade de participar da natureza divina, que é ser feito filho de Deus. Assim nos ensina a Igreja no comentário desta festa que nós celebramos agora, dia 6 de agosto, que é a Transfiguração do Senhor. Assim diz no Missal Romano: "A palavra do Pai pré-anuncia a adoção filial dos que, escutando e seguindo o Filho predileto, se tornam seus irmãos e partícipes da transfiguração eterna." Diante da vida e dos ensinamentos de Jesus que conhecemos, vale refletir se a experiência religiosa que temos vivido nos coloca à sua escuta. Nós, de fato, damos atenção aos ensinamentos de Jesus perpetuados pela Igreja ao longo dos séculos? É fundamental nos deixarmos ser confrontados pela palavra, pois ela nos indica o melhor caminho a seguir
para sermos gradativamente transfigurados também. Assim, a nossa espiritualidade pode corresponder ao projeto originário do Criador. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós então percebemos, através dessa festa da transfiguração, como que em Jesus Cristo nós encontramos a nossa vocação. Por isso, o mês de agosto, é o mês das vocações, também nós celebramos essa grande festa. A vocação de todo ser humano é ser imagem e semelhança de Cristo, que é imagem e semelhança plena do Deus Criador. Ali nós encontramos, então, a origem de nós mesmos, o nosso ser, da nossa existência, bem como o nosso fim, que é sermos transfigurados, assim como Cristo também o foi, e é na glória, participando, então, da sua ressurreição. Sim, Abel, te ouvindo aqui, pensando como que a gente tem aí nesse evangelho, nessa experiência que os discípulos vivenciaram com Jesus, uma síntese de tudo que ele já tinha ensinado para eles durante a sua vida pública. No caminho, ele já tinha ensinado para ele todas essas lições, mas aí a gente fica pensando, a gente coloca para eles, mas a gente coloca para nós hoje, como nós temos essa necessidade dos sentidos. Ele trouxe essa manifestação física porque para gravar mesmo, na mente, no coração daqueles três, para que eles tivessem, inclusive, condição de enfrentarem o horror da cruz. Sim, era imprescindível isso, e por isso eles foram levados ali para esse monte, para viver essa experiência da transfiguração. Porque apenas após essa experiência de vislumbrarem a glória de Cristo, eles poderiam suportar o escândalo da cruz, o escândalo da morte, aquela morte horrenda que ele teve. Sim, e a gente pensa que é só para eles naquele tempo e momento histórico. E às vezes a gente tem um olhar até um pouco anacrônico e a gente pensa, mas, poxa, é uma atitude imatura, atitude, por exemplo, de Pedro de querer construir 3 tendas. Mas para a gente, que conhece essa literatura, a gente que participa da missa, a gente que ouve esse evangelho ano após ano, para a gente é difícil ainda entender. Então, às vezes é complicado também a gente colocar e esperar que eles já tivessem consolidados todos aqueles ensinamentos. Então, eu acho que Jesus quis gravar para eles, mas gravando para nós que hoje também escutamos esse evangelho, e poucos de nós que escutam na missa, repetidas vezes esse evangelho, por exemplo, sabe que tem uma festa da transfiguração. E por que tem uma festa da transfiguração? É um jeito também da igreja reforçar, porque a gente aprende muito pela repetição e também por essa questão também dos sentidos ainda. Escutando, visualizando, celebrando, e a festa ela cumpre muito esse objetivo também, né, Abel? E para que nós a festa possamos litúrgica. também, sim, além de celebrar e viver, adentrar nesse mistério. Sim. E nós vamos agora para o intervalo e em breve voltaremos e refletiremos mais sobre essa passagem. Estamos de volta, caro ouvinte, na nossa rádio Vida Nova FM. Eu sou Abel, seminarista da Diocese de Guanhães, e está aqui comigo também a Cláudia. Sim, eu sou Cláudia. Estou hoje partilhando com a Abel esse tema, olhando para Jesus, olhando para a cena da transfiguração e pensando e trazendo para o hoje da nossa história, o hoje da nossa vida, as lições desse relato belíssimo, em que Jesus convida os seus discípulos para uma experiência que os levaria a enfrentar o concreto da vida, inclusive que os levaria a enfrentar a mais difícil experiência que estava por vir, porque eles não estavam preparados para vivenciar a cena da cruz, da morte, da crucificação de Jesus. Interessante que os mesmos que sobem com ele aqui e presenciam este momento de glória, os mesmos, inclusive sonolentos, que não conseguem nem vivenciar, vamos dizer assim, completamente essa experiência, repetem esse mesmo gesto na agonia de Jesus, estão com ele. E novamente sonolentos, têm dificuldade de permanecer. Mas por que tem dificuldade de permanecer? E por que nós, ainda hoje também, temos dificuldade de permanecer, temos dificuldade de vigiar? E olha que Jesus fala disso, Jesus alerta para isso, o vigiar e o orar, porque ele começa orando, Abel? Cláudia, isso diz das nossas contradições.
as contradições que são humanas e sempre estiveram presentes no homem. Então, a gente pode refletir o que é esse fenômeno, que é essa teofania, a revelação de Deus ali com Jesus no Monte Tabor, o que ela provocou nesses discípulos que estavam ali presentes e o que ela provoca em nós hoje, que isso é importante. Trazer para a nossa vida de hoje, incidindo em nossa história, em nossa experiência de fé, como isso nos implica. Porque nós percebemos que a partir dessa teofania do Senhor, é que pela humanidade de Jesus, toda a humanidade será transfigurada também, será glorificada. Aquela visão que eles tiveram de Jesus é uma visão glorificada. Jesus ali resplandecente de glória. E ali nós compreendemos então um pouco uma fala do Santo Irineu de Lyon. Ele disse: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Em Jesus Cristo, então, todos os homens são glorificados, pois ele é a cabeça da igreja, e que é o seu corpo. Ele é o primogênito de toda a criação, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar o mundo consigo, os que estão na terra e no céu. Assim diz São Paulo na sua carta aos Colossenses. Mas não se trata de uma realidade que possamos deixar para depois, uma realidade escatológica para o futuro. Não, nós já devemos assumir agora a transfiguração em nossa vida. Nossa sociedade carece de transformações humanizadoras, carece de ser transfigurada. Quantas realidades sociais estão à margem de um processo humanizador? Quanta miséria e pobreza ainda existem em nosso meio devido à desigualdade de concentração de riqueza? Quantas pessoas vivem aquém do razoável para a dignidade humana devido à negligência de políticas públicas eficazes? Quantos jovens são atraídos para estilos de vida depreciativos, incompatíveis com a dignidade de filhos de Deus? E nós nos perguntamos também, como encontrar sentido para a vida em um mundo marcado pelo materialismo, pelo consumismo, o ateísmo prático e o individualismo que nós percebemos tão marcantes em nossa época? Quanta miséria e pobreza ainda existem em nosso meio devido à desigualdade de concentração de riqueza. Quantas pessoas vivem aquém do razoável para a dignidade humana devido à negligência de políticas públicas eficazes? Quantos jovens são atraídos para estilos de vida depreciativos, incompatíveis com a dignidade de filhos de Deus? Nós estamos trazendo esses pontos, caro ouvinte, para a gente pensar que a transfiguração, e vamos pensar no conceito do que é transfigurar. Jesus, mudou de forma, Jesus mudou ali a sua face. E essas são faces da nossa realidade que precisam ser transformadas, que precisam ser transfiguradas. Jesus não queria, com aquela experiência e com aquele momento ápice da sua vida pública, mostrar simplesmente a sua glória, que ele tem desde sempre e para sempre, mas não um ser glorioso que se resume em si e para si. Jesus quer mostrar que a sua glória, ela realmente acontece quando nós, enquanto humanidade, formos continuadores do seu projeto. Porque ali ocorre uma síntese belíssima, que às vezes é até difícil para nós, na nossa pequenez, compreender. A síntese entre o novo, entre o velho e o novo. E Jesus inaugura um novo tempo. Mas um novo tempo que, se a gente for olhar hoje o retrato da nossa sociedade, o retrato da nossa vida cotidiana, enquanto família, enquanto sociedade, será que é novo mesmo? Será que foram renovados? Será que aquela glória que Jesus mostrou para os discípulos que era possível vivenciar, porque é possível? Ele, enquanto humano, já havia mostrado para eles que era possível. Como? Indo ao encontro dos que mais precisavam, tocando, curando as aflições, as misérias humanas. E quantos de nós ainda hoje ficamos esperando uma glória que caia do céu, meio como passe de mágica, mas não é passe de mágica, não existe passe de mágica. E um pouco do que os discípulos vivenciaram ali, um pouco do comportamento deles, é o nosso comportamento hoje. Aquela ideia de que vamos construir 3 tendas é um pouco do que vige ainda em nosso pensamento, de fugas
para um mundo ideal, imaginário ou de negação da nossa realidade. Vamos pensar na nossa realidade espiritual mesmo. Às vezes, se a paróquia, se a diocese, se a comunidade divulga que vai ter uma missa de cura e libertação, ela enche. Porque nós estamos indo atrás de algo que a gente pensa que é externo, que vai vir nos curar, que vai vir resolver os nossos problemas. E nós precisamos ser curados de tudo isso, né, Abel? Às vezes nós precisamos... Curados dessas misérias sociais, inclusive. Às vezes parece que as pessoas procuram mágica, né? Procuram uma solução mágica para a vida, solução mágica para os seus problemas, para as suas doenças, mas não se trata de mágica. Se trata de um comprometimento do próprio ser a entrar e participar do projeto de Cristo. E é isso que nos cura, é isso que nos transforma e que transformará não só a nossa vida, mas a realidade ao nosso redor. É participarmos do projeto de Cristo e assim nós sermos transfigurados como Ele também já é glorificado, inclusive, na glória. Não esperar, então, uma mágica, um processo que venha externamente, mas a transformação ela sempre vem internamente, começa do coração da própria pessoa. E assim ela vai transformando a realidade ao seu redor. Ali ele mostra a sua essência de ser glorificado desde sempre, e também nos mostra a que nós estamos destinados, mas não para que a gente veja nisso uma fuga do processo. Não uma fuga da realidade. Não uma fuga da realidade. Pelo contrário. E pelo contrário, e também, porque ele quis contar com os três? Ele conta conosco. Porque o projeto é um projeto que começou há muito. E ali ele está representado, né, nos profetas e em Moisés, né, na lei que existia há muito, inclusive, os mandamentos que existiam há muito e que nós ainda estamos distantes de vivenciar, porque os mandamentos, se a gente for resumir, seria a prática do amor, e esses males ainda existem na nossa sociedade, no nosso mundo, porque ainda falta quase todo o amor que deveria existir. Ainda falta. É a lição básica que nós ainda não aprendemos, né? Muitas pessoas, claro, já aprenderam esse caminho, já o vivem muito bem. Sim. Inclusive, algumas pessoas dão um testemunho heróico de uma vida de fé autêntica, de uma vida baseada na compaixão, no amor ao próximo, na misericórdia. Nós temos muitos exemplos em nossas comunidades, Brasil afora e mundo afora disso, mas ainda não são todos. Ainda não são todos, e cada um de nós precisa se comprometer a adentrar nesse caminho de fé. Sim. E assim nós descobrimos um sentido de vida. Porque um dos grandes problemas da nossa sociedade atual é a falta de sentido. Sim. Né? Quantos jovens se encaminham aí por caminhos escusos na vida, às vezes caminhos que estão muito aquém da sua dignidade de filhos de Deus. E nós percebemos então que falta no mundo, está faltando muito referência. Referência, de fato, de pessoas que possam mostrar o que é uma vida com sentido pleno e que traz realização e felicidade. Eu acredito que a proposta que nós temos é a vida de Cristo, a vida de Jesus de Nazaré. E nele nós perceberemos, então, um sentido para a nossa própria vida. A vida de Cristo, ela diz da origem e do fim da vida de todo homem, da minha, da de todos. Devemos, assim como ele, escutar as inspirações do Espírito Santo em nossa consciência. Pois ele nos indica o caminho a seguir, as escolhas certas que conduzem ao bem e à verdade. E aí nós seremos realizados, seremos verdadeiramente felizes, porque a voz do Espírito sempre nos conduz ao bem e à verdade, ao belo, nos conduz ao próprio Deus. E essa consciência é o santuário onde podemos escutar a voz de Deus que fala. Cada homem, cada indivíduo na sua casa, no seu trabalho, no seu lugar, ele tem acesso a esse santuário, que é a sua própria consciência, é o seu próprio coração. Ele não precisa de estar num local específico para isso. Onde ele estiver, onde você estiver, ouvinte, você pode ter esse diálogo, esse encontro com Deus na sua própria consciência. A sociedade, ela só será transformada à medida que eu mesmo sou transfigurado pela escuta e pelo seguimento da voz de Deus, que está na sua palavra e ressoa na nossa consciência. Abel, te cortando, perdão, mas escuta, você já falou aí repetidas vezes essa palavra escutar, talvez seja aí o segredo, não o segredo, mas a essência do Evangelho e dessa experiência e disso que a gente está conversando aqui hoje, porque escutar foi o sentido que foi extrapolado ali. Escutar tinha um sentido muito especial, né, para aquele povo. E ele, inclusive, eles tinham experiência com Deus a partir da escuta, na minha opinião, muito mais aprofundada do que a gente consegue hoje vivenciar.
Claro que algumas pessoas conseguem, mas estou falando no coletivo, né? Eles tinham já essa experiência da escuta muito aprofundada, tanto que eles tinham uma concepção de Deus único a partir dessa experiência da escuta de Deus, né? Assim, A escuta da fé. Isso nós lembramos desde lá do Deuteronômio, as passagens que fala: ouve, ó Israel, ouve o Senhor teu Deus. Ou seja, a fé vem através do ouvir, do escutar a palavra de Deus que era proferida pelos profetas, que era proferida nas sinagogas, até que essa própria palavra ela se fez carne e habitou no meio de nós, então ela pôde ser vista. Agora vinde e veja a palavra de Deus no mundo, veja o testemunho, as obras, o que essa palavra realiza no mundo, que é o próprio Cristo. São as ações dele, são essas ações que nós contemplamos hoje e que nos leva à verdadeira fé. Contemplar a palavra de Deus que se fez homem como nós. Escutar, entender, porque Jesus quis ali que eles entendessem o que estava acontecendo. Para que tivessem, né, condição depois de propagar. Condição que eles tiveram depois da ressurreição de Jesus, mais especificamente depois de Pentecostes, né? E agora nós iremos para um outro intervalo e esperamos vocês para dar continuidade à nossa reflexão sobre a transfiguração do Senhor. Caro ouvinte, voltando para o nosso terceiro bloco do programa de hoje, olhando para a transfiguração de Jesus e pensando também no que isso pode provocar na minha vida. Qual transfiguração eu preciso fazer na minha vida, na vida da minha família, na minha vida profissional, né, na minha vida como cristão. E essa transformação, ela sempre vai passar por uma transformação também da mente, para que alcance o nosso coração e para que alcance também as nossas atitudes e comportamentos. A gente já trouxe alguns pontos no bloco anterior de como na prática a gente pode vivenciar essa transfiguração a partir da nossa mente, do nosso coração. Tem um ponto que eu gostaria de trazer, que a gente que trabalha, como é o meu caso na educação, a gente vivencia muito e é algo que nos toca e precisa nos tocar, porque é algo que precisa ser transfigurado, ser transformado na nossa realidade. E olhando para Jesus, a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente precisa olhar mais para Jesus. A gente está falando aqui dos sentidos. Eles viram Elias, eles viram Moisés, junto com Jesus, eles viram a nuvem e eles ouviram. A gente precisa escutar mais, eu penso. Mas o ponto que eu queria trazer é a questão da apatia nos jovens. Eu acho que a Bel, na sua vivência também, né, muito com o jovem, contato com o jovem, percebe, a gente visualiza muito isso no nosso processo educacional. Porque essa apatia está diretamente ligada àquilo que você trazia, Abel, da falta de sentido. Só que nós temos um esvaziamento e uma coisa vai puxando a outra. Nós temos hoje um esvaziamento das autoridades, né, da autoridade, das instituições. E aqui a gente ouve a voz do céu, aqui validando a autoridade de Jesus. E eu acho que e também a gente precisa olhar para Jesus, para entender também esse processo. Por que nós vivemos hoje esse esvaziamento? E por que o jovem hoje vive muito essa apatia e, consequentemente, um esvaziamento do seu senso de responsabilidade? Porque, junto a isso, vem muito a questão que a gente visualiza do vitimismo. Enquanto família, como nós podemos contribuir? Eu queria que ouvir também, Abel, com relação a isso. Enquanto família, como que nós podemos contribuir? Porque transformar nossa realidade, ela é algo que é pessoal, ela é individual, mas ela precisa também atingir o outro, né? Jesus não estava, não mostrou, não transfigurou ali para mostrar para os seus discípulos, por exemplo, o que ele podia. Mas o que nós podemos, é nesse sentido que a gente está direcionando o nosso programa de hoje, o que nós poderíamos também fazer enquanto humanidade e o que ele espera que nós façamos. E o jovem precisa muito do nosso apoio, precisa dos pais hoje, da autoridade dos pais, da autoridade dos professores, que é muito diferente de autoritarismo, para poder retomar esse caminho do equilíbrio, do sentido, e para superar essa questão apática que a gente vivencia, Abel. Talvez a apatia ela vem de uma falta de esperança, uma falta de sentido na vida e esperança da vida, de um futuro. O porquê lutar?
Hoje nós percebemos até pelas artes, pela literatura, que faltam referências de heroísmo na sociedade hoje. Hoje os jovens não têm um herói a quem se espelhar, a quem buscar uma vida semelhante e projetos para lutar. Às vezes o único projeto que a gente percebe hoje na sociedade é a luta pelo enriquecimento. O enriquecimento, os bens materiais, o famoso materialismo que nós falamos anteriormente. Mas será esse o único objetivo? Será essa a única força motriz que move a sociedade? É buscar apenas o enriquecimento? Nós percebemos que não. Até porque, por onde vai esse caminho? Apenas enriquecer, apenas acumular riquezas não resolve o problema humano, não satisfaz o humano. Então, voltando na questão da referência, nós temos uma referência, e por isso Jesus foi essa referência ali para aqueles discípulos, e Deus o atestou, como você disse, atestou Jesus como autoridade, e ainda disse, ouvi-o. Porque ouvir Jesus e ver a sua vida é observar os seus, não só ensinamentos, mas as suas ações. Ali nós perceberemos como o homem deve viver, deve proceder para encontrar um verdadeiro sentido na vida. Então, todas as ações de Jesus e suas palavras, se a gente perceber pelos evangelhos, todas elas tinham como objetivo a promoção da vida e da dignidade das pessoas. Ele promovia a libertação a todas elas. Ele chegou, inclusive, a confrontar as realidades alienantes de sua época, realidades que alienavam as pessoas de Deus e da sociedade. Jesus foi ao encontro das pessoas marginalizadas, dos doentes, dos deficientes, os pecadores públicos, para libertá-las daquilo que as impedia de desfrutar de uma vida digna, de uma vida íntegra. Jesus, então, foi ao encontro dessas pessoas e tocou essas pessoas. Ele não se furtou a essa missão. Tocar as pessoas para curá-las de suas paralisias e assim ele restituía-lhes a vida. Jesus restituía a vida das pessoas através do seu toque, através da sua presença, através da sua misericórdia. Jesus, então, ele confrontou os defensores de uma prática religiosa que era alienante, por priorizarem observâncias legais ao invés da promoção da vida das pessoas. Jesus compreendeu o que o profeta Oséias disse no passado. É o amor que eu quero e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais que holocaustos. Essa passagem a gente encontra no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Jesus, um conhecedor da lei, ele era movido pela compaixão e misericórdia, precisamente porque ele aprendeu e incorporou em sua vida o espírito da lei. E devemos nós, todos, seguir este mesmo caminho. Ouvir Jesus é seguir seus exemplos. Devemos nos empenhar para curar os sofrimentos das pessoas, libertá-las daquilo que as oprime. Devemos consolar os que choram. A partir do momento que a gente deixa de ter uma vida egoísta, uma vida individualista, na qual nós pensamos apenas em nós mesmos, apenas no nosso bem-estar, no nosso enriquecimento, a partir do momento que a gente abandona esse caminho de egoísmo e passamos a olhar o outro, o próximo, e a nos empenhar em curar os seus sofrimentos, aí sim nós começamos a nos sentir realizados, porque a caridade ela realiza o homem. O amor é capaz de realizar o coração do homem. Aí sim o homem encontra sentido. Porque enquanto ele buscava só a si mesmo, ele apenas encontrava falta de sentido na vida. Parece até contraditório, mas não é. Mas a partir do momento que o homem sai do seu egoísmo e vai ao encontro do outro, para aliviar os sofrimentos do outro, ajudar o outro como fez Jesus, aí é que ele se encontra e encontra o sentido da vida. Isso tudo nós observamos em Jesus. O contrário do que essa cultura odierna nossa nos aponta, que é uma cultura materialista, consumista, hedonista. E se nós nos perguntarmos, quantos de nós tira algum tempo para visitar os doentes, visitar os idosos, para nos dedicarmos um pouquinho a esse próximo que nós temos perto de nós? Quantos de nós se preocupa com o pão que falta na mesa de alguns irmãos? Nós devemos nos perguntar sobre essas questões. E observando o ambiente familiar, igual, Cláudia, você mesmo pontuou, o ambiente familiar que é a estrutura da nossa sociedade. Nós percebemos pela nossa experiência na educação, que eu também já fui professor antes de ir para o seminário, e nós percebíamos como que muitas famílias são desestruturadas, infelizmente. E nessa desestrutura familiar está a causa de uma desestrutura na sociedade, porque a sociedade é reflexo desse pequeno núcleo que é a família.
nós percebemos que faltam às crianças e adolescentes, muitas vezes, referências de integridade moral, falta referências de responsabilidade, de compromisso com o bem comum e, inclusive, de compromisso religioso. Se nós percebermos bem, quantas famílias se dizem cristãs, mas não vivem de acordo com os princípios cristãos? Quantas delas carecem de um ambiente psicologicamente e espiritualmente saudável? E quantas crianças crescem em um ambiente contaminado por vícios, violências e vulgaridades, que são problemas espinhosos, mas que a gente traz aqui no nosso momento aqui de Hora da Família. Quantas famílias vivem essa realidade de um ambiente contaminado por vício do álcool, vício das drogas, diversos tipos de violências e vulgaridades? E as crianças e adolescentes que crescem nesse ambiente, o que esperar delas? Como elas terão esperança no presente e no futuro, se o ambiente que elas vivem, às vezes, existem esse tipo de contaminação, essas realidades tristes, que precisam ser humanizadas, que precisam ser transfiguradas, só a partir do Evangelho, que é o exemplo de Cristo que nós temos. Como humanizar essas famílias? Como levar referência para essas crianças, para esses adolescentes, uma referência de uma vida íntegra, feliz, realizada, que não está na busca de si mesmo, uma busca individualista, egoísta, mas está na realização da sua existência, que é através da caridade e do amor. Sim, Abel, esses pontos que você traz, a gente precisa falar sobre eles, porque, infelizmente, muitas vezes, o jovem, a criança, o adolescente, é no ambiente familiar que ela aprende muitas dessas práticas. E nós naturalizamos isso com muita facilidade. A gente acha hoje perfeitamente natural e comum eu fazer, por exemplo, um aniversário de uma criança regada a álcool. Não era para a gente ver isso como normal, mas a gente vê e a gente faz. A gente vai reproduzindo essas questões aí que você trouxe, essas coisas ruins. Aí, voltando ao ponto que eu trouxe no início desse bloco, que vai fazendo o jovem afastar-se cada vez mais da sua essência e indo mais para o mundo de aparência. E hoje nós temos muito essa situação também de uma fuga. A gente estava falando de uma fuga para o imaginário, para o ideal, que não tem, às vezes, né, muita consonância com o que a gente vive. Aí a gente vai a fuga para as redes sociais, né, a fuga para ambientes, que traz uma aparência de felicidade, uma aparência de alegria, umas festas que são aparentemente alegres, mas com pessoas tristes. É isso que a gente observa. E aí a gente percebe, eu falei aqui de uma realidade que nos toca, enquanto famílias, mas também a gente olha para o coletivo. A gente falou dos nossos compromissos que são coletivos, que são responsabilidade nossa, passa por nós, mas tem aí uma responsabilidade política, porque isso que a gente vivencia no micro, a gente vê no macro. Políticos muito descomprometidos com questões básicas, por exemplo, como educação e saúde. E quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, do socioemocional, aí é que a gente não tem mesmo. Você falou da questão da educação, a gente vivencia lá, às vezes, essas situações de estudantes que precisam tanto desse apoio, que precisam tanto de um acompanhamento, que a escola, às vezes, até faz, chega na rede pública. O que eu vi que foi atendido no tempo mais rápido, demorou 3 meses para um atendimento. Aí a gente até falava antes das instituições desse esvaziamento, porque elas existem também de aparência, não estão cumprindo o seu papel, não estão cumprindo aquilo que são destinadas, né, a fazer. Caro ouvinte, nós vamos então encerrar o nosso terceiro bloco, pensando nessa nossa responsabilidade pela nossa transfiguração individual, mas a nossa responsabilidade também pela transformação da nossa sociedade. Voltamos já para o quarto e último bloco do nosso programa. Até já. Estamos de volta. Você que nos acompanha aqui pela rádio 91,5 Vida Nova FM. Nós estamos já concluindo o nosso programa de hoje, Hora da Família. Estamos tratando sobre a festa da Transfiguração do Senhor, festa litúrgica celebrada pela Igreja Católica no dia 6 de agosto. E nela nós viemos discutindo alguns pontos de incidência para a nossa espiritualidade, para a nossa vida de fé, e que impacta inclusive a nossa vida em comunidade, a nossa vida civil.
Para vivermos um genuíno processo de transfiguração, nós precisamos superar as formas de espiritualidade alienantes, intimistas, que não amadurecem as pessoas. Não é mesmo, Cláudia? Hoje nós percebemos que está muito em voga, às vezes, um tipo de espiritualidade no qual as pessoas elas buscam algo fantástico, algo que é mágico, ao invés de buscarem um comprometimento de vida que seja uma verdadeira conversão. A palavra de Deus, ela sempre nos leva à conversão. Isso desde quando a gente pega lá no livro do Deuteronômio, entre outras literaturas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todas elas nos indicam o caminho. Converte-te ao Senhor. Crês no Evangelho e busque a conversão. Esse é o preceito. Então, nós devemos buscar uma fé que seja comprometida não apenas com o nosso bem-estar, mas o bem-estar da sociedade. Porque assim foi a vida de Jesus. Jesus arriscou a sua própria segurança e a sua vida para se comprometer com a felicidade das pessoas ao seu redor. Ele ia ao encontro dessas pessoas que eram marginalizadas, que eram os doentes, que eram os paralíticos, que eram os pecadores públicos. Ele ia ao encontro dessas pessoas sofredoras e as tocava, sentava com elas, gastava tempo com elas. Jesus era comprometido com o bem-estar do outro. E a partir do seu exemplo de vida, nós também deveríamos aprender que essa é a essência da nossa espiritualidade cristã. É a caridade, é a compaixão e a misericórdia para com o outro, para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. A nossa busca de salvação, de vida eterna, nunca deve ser apenas para nós mesmos, mas é para o bem-estar de todos os que estão à nossa volta. Daí nós entendemos aquele princípio de que ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos todos juntos, enquanto comunidade, uns buscando o bem do outro, uns se exercitando pela vida do outro, curando o outro. Nós precisamos, então, nesse sentido, evoluir para uma experiência religiosa que seja comprometida com a comunhão, uma comunhão eclesial, com a fraternidade, com a solidariedade, com o progresso da humanidade, de forma geral. Uma espiritualidade comprometida com a vida, com a cura e com a libertação das pessoas, todas elas. Ir ao encontro do sofrimento das pessoas. Dessa forma, a experiência religiosa passa a ser transformadora. Transformadora porque ela toca a nós mesmos primeiramente, para depois transformar as realidades ao nosso redor. A transformação sempre deve começar conosco mesmo, pelo nosso interior, pela nossa mentalidade. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: renovai a vossa mentalidade. E a partir dessa renovação, nós poderemos renovar também o mundo ao nosso redor. É possível para todos nós imitarmos esse exemplo de Jesus, como fez São Francisco de Assis. A espiritualidade de São Francisco era totalmente comprometida com o outro. E a partir da sua oração, nós percebemos isso, como que São Francisco dedicou a sua vida a cuidar para a felicidade daqueles outros que estavam ao seu redor. Uma verdadeira felicidade, uma vida na busca da promoção da dignidade das pessoas, busca de vida para as pessoas ao seu redor. Querido ouvinte, hoje nós somos convidados, hoje o convite é para mim, para você, cara família, a subirmos a montanha com Jesus, sermos transfigurados com Ele, para descermos ao chão da nossa realidade e sermos promotores de vida nova, né? Transfigurando a nossa realidade e contribuindo para a transformação das realidades à nossa volta, com esses exemplos, né, edificantes que o Abel nos trouxe. E falando em convite, eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço para você que nos acompanhou neste hora de hoje, deixando o meu abraço para você, Abel, e a minha gratidão, meu agradecimento pelo convite. Obrigada. Muito bom estar aqui, partilhar desse tema e aprender com você. Muito obrigada. Ok, isso eu que agradeço você, Cláudia, pela sua disponibilidade, a participação. Como agradeço vocês também que nos ouvem, nos acompanham pela Rádio Vida Nova FM. Como é bom participar com vocês nesse momento, que é um programa voltado para o cidadão, voltado para a família, esse programa Hora da Família, no qual sempre aqui alguém vem discutir e refletir um tema que é proposto para o nosso crescimento humano, nosso crescimento enquanto cidadão, enquanto cristão também. Nós precisamos nos preocupar, nos comprometer com a vida das pessoas, para que a nossa vida também tenha, assim, sentido. E que sejamos, de alguma forma, semelhantes
a vida de Jesus Cristo, também o que foi a vida de São Francisco de Assis, por exemplo, com o seu lema da sua oração: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Nós percebemos então um homem que dedicou a vida para integrar, ser integrado no projeto de Cristo. E é a mesma proposta para nós todos hoje. Através da transfiguração do Senhor, que é uma promessa também para a nossa transfiguração, comunicada a nós, nós devemos nos empenhar, ter uma fé comprometida para sermos também instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de misericórdia, instrumentos de compaixão, instrumentos para que a sociedade evolua, para que a sociedade prospere no caminho do bem, no caminho da verdade. Esse é o intuito da nossa reflexão de hoje, e nós vamos ficando por aqui e deixamos com você agora essa última música, que é a oração de São Francisco de Assis, que através dela você possa meditar um pouco a própria vida e a sua essência. Fica um abraço a todos aqui. Eu sou Abel, seminarista da Diocese de Guanhães, e estou aqui com a Cláudia, cidadã de Guanhães também, e nós nos despedimos de você e até um próximo encontro.